Então, vocês viram que no dia 7 de setembro o Lula praticamente não foi recepcionado por ninguém lá em Brasília, no seu desfile. Ele e a Janja ficaram assinando pra ninguém, cara. Não praticamente, não. Eles não assinaram pra ninguém, né, pra falar a verdade. Pra ninguém. Isso já era previsível. A gente já imaginava que aconteceria esse tipo de coisa. É só você pegar a trajetória passada do Lula enquanto candidato a presidente. O cara teve que fechar a praia para curtir com a mulher, né? Ele havia sido hostilizado em diversos lugares onde havia passado, certo? Então, de fato, a gente já imaginava que aconteceria isso aí, né? O cara sairia em carro aberto no desfile lá em Brasília, do 7 de setembro, acenando para ninguém, né? Acenando para ninguém. E fora isso aí, eu havia visto uma live, eu acho que foi no Locals, né? Envolvendo o Paulo Figueiredo, o Monark e o Marco Antônio Costa, que é conhecido como Superman, né? Eles estavam comentando sobre essa questão aí de idolatria a políticos, né? Eles também provavelmente imaginavam que o desfile do Lula seria dessa forma, né? Nesse último dia de 7 de setembro, né? E eles estavam comentando que, cara, o ideal... Ó, eu tô tentando pegar de qual, cara, porque a entrevista durou quase 3 horas, né? Então tô tentando pescar aqui. Eles falaram que seria necessário as pessoas transferirem a, digamos assim, idolatria que o pessoal sente pelo Bolsonaro até hoje. Tá certo que o Bolsonaro é muito carismático e tudo mais, mas ele está muito preocupado em salvar a própria pele dele e da família dele do que, né, tentar, a gente vai fazer alguma coisa aqui para mudar esse estado de coisas que eu falo em relação à atual situação que o Brasil passa hoje em dia, né, politicamente, envolvendo o Xandão, envolvendo o próprio Lula, certo? E é natural que o Bolsonaro queira justamente, né, trabalhar para salvar a própria pele. Eles também falaram que ele não deveria ter saído dos Estados Unidos, do qual eu concordo completamente também, porque ele estando lá, eu acho que ficaria um pouco mais fácil para denunciar justamente a situação que a gente está passando aqui embaixo, né? Você pegar essa questão aí, né, e você volta para essa de que a gente deveria transferir a idolatria, mas eu acredito que isso aí seria impossível, cara. Isso aí seria impossível, e por quê? Porque é difícil, mesmo você tendo diversos, entre aspas, apadrinhados aí do, entre aspas, de novo, ex-presidente Bolsonaro, né, e que não tem o que? Um carisma parecido com o dele. Eu acho que um dos mais fortes desses apadrinhados aí é o Ricardo Salles, certo? Que inclusive, pelo que eu havia lembrado aí, ele havia saído, né? Ele iria sair como candidato a prefeito de São Paulo, né? Inclusive, eu até vou fazer um vídeo falando sobre essa relação aí que acabaram sedimentando para candidatos a prefeito, né? Um pior do que o outro, certo? Aí depois, não sei se o Valdemar havia feito ele desistir, né? Eu confesso aqui que não sei os meandros, eu vou procurar, certo? Ele é um cara que tem uma personalidade um pouquinho mais direta, mais agressiva, que pode até lembrar o Bolsonaro, mas, cara, ele não tem o mesmo carisma, ele não é um cara tão conhecido, né? Então ficaria um pouquinho difícil de você tentar forçar alguma semelhança, né? Você tem ele, você tem o Nicolás Ferreira, que apesar de sim ser um cara que tem um certo carisma, é muito novo. Ele tem 27 anos, mas aparenta ter o quê? Aparenta ter uns 6 ou 7 anos a menos, né? E ele, eu acho que justamente por ser um moleque, né, ele não é levado a sério. É só você pegar parte da trajetória que ele está tendo lá em Brasília, né, enquanto deputado. Pessoal, justamente é, desprezando ele por ser um jovem, né? Então eu acho que a trajetória dele, do Nicolas, né, ela vai ser um pouco mais longa. Ele ainda tem o que mesmo, uma cartilha inteira para escrever. Aí você pega esse pessoal, você pega aqui, porra, tiveram algumas pessoas aí que não apareceram tanto na mídia depois que haviam sido eleitas, né? Tipo o astronauta Marcos Pontes, né? Então é praticamente impossível você querer transferir o carisma, né, para um outro político que seja de direita, cara. Porque o Bolsonaro ele marcou, marcou o cérebro e o coração desse pessoal, especialmente o coração, né, cara?
especialmente o coração. Aí você pega que, mas tem o Thiago Pavinato. O Thiago Pavinato é de esquerda, pô. Eu sei que tem muita gente de direita aí que considera o cara, que, né, eu acho que dá pra você falar que adora ele, né, também. Mas o cara não é de direita, pô. Ele não é de direita. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Fiz um vídeo, inclusive, meio que dizendo pro pessoal pegar as entrevistas que ele havia dado no Pânico e no canal Mais Um Podcast, que é da Jovem Pan, no ano passado. Ele havia deixado clara a sua posição, que é a favor do aborto, é a favor do, entre aspas, crime de homofobia, que estaria atrelado ao racismo, né, ou seja, teria a mesma pegada, né, sendo que são características completamente diferentes. Né, e o pessoal, nos comentários, né, desse vídeo que eu havia feito, o pessoal não arredou o pé, falou que eu continuo curtindo o Pavinato é isso, é aquilo, só elogios pra cima dele. E tudo isso só porque ele estava falando contra o PT, contra o Xandão, contra aqueles outros psicopatas lá de Brasília. Só por conta disso, né? Eu lembro, cara, o quê? Que esse tipo de expectativa de confiança que você deposita em alguma pessoa que... cara, eu acho que nem poderia necessariamente dizer contra a esquerda, mas contra o atual estado de coisas, né? O cara, ele acaba sendo, o que mesmo? Visado por esse pessoal que parece que procura um ídolo para idolatrar, né? Eu lembro que o Regis Tadeu, naquele antológico vídeo, onde ele havia participado de um programa da Regina Volpato, certo? Onde ele havia debatido com umas funkeiras ali, né? Que faz um funk completamente nada a ver, completamente insosso, que era o grupo Tequileiras do Funk, né? Ó, você precisa levar uma surra de bunda que tu tá precisando, hein? Pegar uma mulher daquela bem danadinha pra tu deixar de ser marrento. Então ele havia discutido com elas lá, havia discutido com um MC lá de funk ostentação, né? Aí nos comentários o pessoal falou, Regis pra presidente, Regis... Porra, meu irmão. Certo? Eu sei que é muito bom você escutar, né, o que você quer ouvir em relação essa coisa que está acontecendo aqui é uma merda, o Brasil isso, aquilo, esse pessoal, a esquerda lá. Mas, pô, tem que deixar de ser... Se bem que esse negócio aí de eu falar que tem que deixar de ser emocionado também não adianta muito, né? Porque isso aí não vai acontecer. Isso aí não vai acontecer. Você acha que as pessoas que hoje adoram o Jair Bolsonaro vão deixar de adorar? É claro que não, cara. É claro que não. Né? Pelo carisma, né? Pelo cara, enquanto presidente, ter sido contra o establishment. Mas acontece que ele assinou a obrigatoriedade da vacina. Cara, eu até vou repetir o que eu havia falado no ano retrasado, né? Ele tinha o Sérgio Moro como ministro da Justiça. O Sérgio Moro era a favor da quarentena. Ele tinha o Luiz Henrique Mandetta, que era o da saúde, né? O cara que havia falado que você só poderia ir para o hospital se estivesse faltando ar, que é um sintoma avançado da doença, um sintoma avançado, né? Você não acha que ele não havia sido pressionado para sancionar esse tipo de coisa? Por mais que o próprio Bolsonaro, tenha falado algumas coisas que entram em contradição, né, com o que ele havia apresentado depois, né, ou então até mesmo com o que ele havia apresentado através, né, da sua imagem, né, da, entre aspas, aura que havia passado, certo? Mas nessa questão aí, em outras, ele havia sido pressionado com certeza, cara. Ele havia sido pressionado. O cara, ele mal conseguiu governar direito nos 4 anos, cara. Né? E muita gente, né, também compreende isso, que o cara havia sido injustiçado. Mas acontece que ele falou que queria que o PT voltasse, que o Lula e tudo mais. Cara, ok, mas acontece que na questão prática de sobrevivência dele continuar no cargo para tentar ver se melhorava o Brasil, né, ele, né, tentou ir por esse caminho, não conseguiu, cometeu diversos erros, cara, mas não dá para você falar que ele queria perder pro Lula.
peraí, cara, mas o Eduardo Bolsonaro falou que queria que o PT voltasse com o Lula. Cara, eu lembro dele ter, o que mesmo, dele ter falado isso aí em um vídeo, mas creio que ele estava empolgado em relação justamente à popularidade e ao poder que o Bolsonaro estava tendo naquela época. Não ao poder, né, mas à popularidade. Ele estava confiando no povo. É. Mas enfim, cara, eu acho que para você querer transferir, né, querer colocar um substituto que tenha o mesmo carisma, se você colocar o Jair Bolsonaro na roda, né, para fazer com que aconteça esse tipo de coisa, o qual eu acabei de falar, é impossível, cara. Eu acho que é praticamente impossível. Não vai haver uma pessoa em que você possa equiparar um Jair Bolsonaro. Então, claro que o pessoal vai direcionar, parte da sua idolatria a justamente Thiago Pavinatos da vida, Nicolas Ferreiras, certo? Mas é aquele negócio, cara. A pessoa não vai ter olho clínico para ver quando uma pessoa está sendo uma enganação ou não, cara. A pessoa não vai ter esse tipo de frieza, cara. O pessoal vai na emoção, especialmente mulheres, né? Então, você pega que, ok, o Lula ele vai seguir tendo essa baixa popularidade. Você viu que nem a militância dele havia ido, cara. E com certeza naquela posse, aquela militância toda que estava vestida de vermelho, né? Isso aí para você provar bem, né, que a gente estava entrando em um regime socialista. O pessoal não está preocupado com o Brasil de fato, né? Toda aquela militância vermelha, vestida de camisa vermelha, havia sido, digamos assim, contratada para participar daquele evento ali, cara. Não contratada no sentido literal, né? Mas o pessoal havia sido chamado para ir para lá, cara. Certo? Aí você pega que naquela mesma posse, né, o Lula e a Janja estavam ao lado de representantes de minorias e tudo. Porra, cara, o pessoal não está preocupado com o Brasil mesmo, né? Eles querem agradar esse nicho aí, esse nicho que inclusive, eu não estou falando em relação justamente a uma pessoa que é negra, uma pessoa que é indígena, não. Eles querem agradar um nicho, que é petista, que é da extrema esquerda e que geralmente não mora em favela, não mora em periferia, cara. Porque geralmente quem sustenta a esquerda aqui no Brasil, você até pode falar que é o pobre, ele ainda vota em Lula, mas quem realmente faz a definição, né, e especialmente do que a política coloca como lei, né, como pauta e tudo, é o pessoal da classe média para cima, cara. Você acha que o Boulos é votado pela população de rua, então pela pessoa que mora lá em o quê? Em Cidade de Tiradentes? Claro que não, cara. Claro que não. Esse pessoal pensa diferente da galera que mora em Pinheiros, que mora em Vila Madalena, que mora em Sumaré, né? Que mora em Santa Cecília, que mora em Campos Elíseos. É diferente, cara. Isso aí eu tô falando dos bairros da cidade de São Paulo, né? Ou se você quiser partir pro Rio, né? Pô, o pessoal da favela da Rocinha, o pessoal que mora lá em Realengo, o pessoal que mora em Ricardo de Albuquerque. Você acha que eles pensam da mesma forma que uma pessoa que mora em Ipanema, no Leblon, ou até mesmo na Lapa, né? Na Lapa é uma parte do centro que ainda é meio termo, né? Mas acontece que lá digamos assim, arte, né? O contingente esquerdista é muito grande. Você acha que essa galera pensa igual? Não, cara. Não mesmo. Então é isso, cara. Pra encerrar, o Lula vai continuar com essa baixa popularidade. Pô, eu vi um Twitter ontem, né? Foi também no dia 7, da Janja ter colocado no Twitter lá, né, que estava indo para a Índia, né, e que teria muito tempo, né, justamente para twittar. Em seus comentários ela havia sido detonada, cara. E só quer saber de gastar dinheiro, só quer saber de viajar, parceiro. Você acha que a Janja
Cara, eu acho que ela nunca imaginaria estar na situação que está hoje. Né? Pegou um velho que havia sido presidente do Brasil, um velho extremamente popular, né, milionário, certo? Uma personalidade. E aí tá hoje aí indo para Índia, indo para os Estados Unidos, indo para diversos outros lugares aí, querendo comprar móvel caro, certo? E aí, você acha que o pessoal da esquerda vai falar um A em relação a isso aí? Claro que não, pô. É. Você até poderia falar que, pô, mas geralmente, se fosse um caso da esquerda, né, se envolvesse a Michelle Bolsonaro, o pessoal também passaria pano. O pessoal também passaria pano. Ok, se você colocar o que mesmo? Um sujeito idólatra, né, que é o contrário de uma pessoa que pensa, ok, eu concordaria contigo. Mas como a gente está vivendo agora, né, sob o jugo do PT, a gente está num regime socialista, esse povo aí está sendo obviamente visado. Esse povo petista aí. Então é isso, cara.